Oi, pessoal. Meu nome é Marina, tenho 24 anos, e estou aqui porque realmente preciso da opinião de vocês. Tenho uma irmã mais velha, Larissa, de 29 anos, que estava prestes a se casar com Rafael, também de 29. Por anos, todos nós achávamos que eles eram perfeitos um para o outro, e tudo parecia indicar que teriam um final feliz. Mas, de repente, tudo desmoronou, e o casamento foi cancelado. O motivo? Rafael se recusou a casar com Larissa, dizendo que ela foi cruel ao me proibir de ir ao casamento. Além disso, minha irmã acredita que Rafael está apaixonado por mim. Eu sei o quão absurdo isso soa, mas preciso que vocês entendam o contexto. Nunca fui próxima da minha irmã ou dos meus pais. Não houve uma grande briga que nos afastasse, mas quando entrei na faculdade, naturalmente me distanciei deles. Desde que saí de casa, quase não voltei, e nas férias de primavera, sempre preferi viajar ou ficar com meus avós. Era mais fácil do que lidar com o clima desconfortável que sempre senti em casa. Eu sempre preferi viajar ou passar um tempo na casa dos meus avós. Isso parecia uma escolha mais segura do que lidar com o constrangimento e o incômodo de estar em casa. Meus pais e minha irmã, Larissa, são pessoas completamente diferentes de mim, quase como se fossem de outro mundo, um mundo no qual eu nunca senti que pertencesse. Desde pequena, eu sempre tive a sensação de que eles nunca me entenderam de verdade, para ser sincera, também nunca fizeram muito esforço para tentar. Enquanto cresciam, eles se uniam para fazer coisas que não me interessavam nem um pouco. Quando eu tentava compartilhar algo que realmente me importava, era como se eu estivesse falando uma língua estranha para eles. Eles apenas concordavam, ouviam superficialmente e logo mudavam o assunto de volta para o que quer que os interessava. Depois de um tempo, eu desisti de tentar. O que realmente dói é que, quando comecei a me afastar, eles nem sequer tentaram me alcançar. Era como se estivessem perfeitamente bem com o meu distanciamento, quase como se estivessem aliviados por eu estar longe. Isso machucou. Você imagina que sua própria família notaria se você está se afastando, mas eles pareciam não se importar. Isso só confirmou o que eu sempre senti: eu não fazia parte deles de verdade. Cheguei ao ponto em que só os visitava nos grandes feriados, aniversários e celebrações importantes. E, mesmo nessas ocasiões, eu me sentia mais como uma convidada do que como parte da família. Mesmo nas poucas vezes em que aparecia, eu me sentia mais como uma convidada na vida deles do que como parte da família. Eu participava das reuniões, cumpria com as obrigações, mas as conversas eram sempre educadas e superficiais, sem calor, sem uma conexão verdadeira. Minha irmã, Larissa e eu nunca tivemos o tipo de vínculo próximo que muitos irmãos compartilham. Ela sempre foi a filha perfeita, a que seguiu o caminho que meus pais idealizavam e que se encaixava perfeitamente no mundo deles. E eu? Eu sempre fui a estranha, a ovelha negra. Não é que eles sejam pessoas ruins, mas, de uma forma sutil, sabem como me colocar para baixo. Aqueles comentários que parecem inofensivos à primeira vista, mas que machucam profundamente. Com o tempo, percebi que era melhor me manter afastada. Por que me colocar em uma situação onde sempre me sinto deslocada e indesejada? Mas, no último Natal, algo inusitado aconteceu. Rafael, o noivo de Larissa, se juntou a nós no jantar. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente invisível. Minha família tem esse dom de me fazer sentir como se eu não pertencesse, como se eu fosse uma estranha dentro da minha própria casa. Mas Rafael foi diferente. Ele me tratou com respeito, como uma pessoa normal, não como a ovelha negra que sempre me sinto perto deles. Rafael foi genuinamente gentil comigo. Ele conversou comigo como se eu fosse uma pessoa normal, não como a ovelha negra que sempre me sinto ao lado da minha família. No começo, não pensei muito sobre isso. Era só decência básica, certo? Mas, por algum motivo, isso incomodou muito Larissa. Não é como se Rafael e eu estivéssemos tendo uma conversa profunda, estávamos apenas falando sobre coisas comuns, viagens, faculdade, algumas histórias engraçadas do trabalho. Nada além disso. Mas Larissa ficou visivelmente desconfortável e começou a me lançar olhares frios durante o jantar.
Eu ignorei, achando que era só uma reação boba, mas mais tarde naquela noite, ela me confrontou. Eu nunca vou esquecer. Ela me puxou de lado e, com uma expressão séria, disse: eu sei o que você está fazendo. Você sempre teve ciúmes de mim e agora está tentando roubar o meu namorado. Eu fiquei sinceramente chocada. Roubar o namorado dela? De onde ela tirou isso? Eu ri, achando tudo aquilo uma grande piada, e disse que ela estava sendo ridícula, mas Larissa não recuou. Ela continuou insistindo, dizendo que Rafael estava agindo diferente perto de mim e que eu estava sendo amigável demais com ele. Eu nem sabia como responder a essa acusação absurda. De onde será que isso estava vindo? Sempre teve essa dinâmica de Larissa ser o centro das atenções, a filha perfeita que meus pais adoram. Eu entendo, ela é a filha de ouro para eles. Mas me acusar de tentar roubar o noivo dela? Isso foi um novo ponto baixo, até mesmo para ela. Tentei ignorar, como faço com a maioria dos dramas dela. Afinal, nunca fomos próximas, então imaginei que fosse só uma paranoia ou insegurança passageira dela. Mas, depois daquela noite, as coisas ficaram estranhas entre todos nós. Larissa ficou ainda mais distante, algo que eu nem achava ser possível, considerando que nunca fomos próximas para começar. Agora, parecia que ela me evitava ativamente. Se eu tentava falar com ela, recebia respostas frias, palavras curtas, como se ela mal pudesse me suportar. Nos encontros familiares, ela grudava em Rafael, quase como se estivesse marcando território. Era ridículo. Enquanto isso, Rafael agia como se nada tivesse mudado. Continuava sendo educado, amigável e normal comigo. O que realmente me incomodou foi a rapidez com que minha família pareceu se colocar ao lado de Larissa nessa história. Ninguém disse nada diretamente, mas havia pequenos sinais que me faziam perceber que, de algum jeito, estavam todos acreditando nela. Havia pequenos sinais de que algo estava errado. Minha mãe começou a me lançar olhares estranhos sempre que Larissa e Rafael estavam por perto. Meu pai, que geralmente é neutro, passou a fazer comentários indiretos sobre a importância de apoiar a família e sobre como relacionamentos precisam ser respeitados. Era tudo muito passivo-agressivo, como se todos estivessem comprando a ideia de que eu era, de alguma forma, uma ameaça para o relacionamento da minha irmã. E quanto mais eu pensava nisso, mais me irritava. Nunca fui de me envolver em dramas, muito menos nos da minha irmã. Eu mal falava com Larissa fora das reuniões familiares, então, por que eu de repente estaria interessada no noivo dela? Não fazia o menor sentido. Alguns meses depois, fiquei sabendo pelos meus avós que Larissa estava noiva. Sim, minha própria irmã nem se deu ao trabalho de me contar que ia se casar. Eu sei que não devia esperar muito, mas descobrir assim, pelos meus avós, foi um choque. Era como se confirmasse todas as minhas suspeitas de que minha família realmente não se importava comigo. No fundo, acho que eu ainda tinha uma pequena esperança de que, apesar da tensão e do distanciamento, ela me considerava parte desse momento especial. Pensei, somos irmãs, certo? Mesmo não sendo próximas, ainda sou a família dela. Mas, claramente, isso era pedir demais. Não disse nada a Larissa quando descobri sobre o noivado. No começo, tentei justificar para mim mesma, achando que talvez ela estivesse ocupada com os preparativos ou que simplesmente tivesse esquecido de me contar. Sei que isso sou ingênuo, mas por alguma razão eu ainda estava dando a ela o benefício da dúvida, esperando talvez um convite de última hora. Mas os dias viraram semanas e nada. Até que, de repente, Larissa me ligou. Fiquei sinceramente surpresa ao ver o nome dela aparecer na tela do meu telefone, especialmente porque não nos falávamos desde aquela estranha acusação no Natal. Atendi tentando agir com naturalidade, como se não tivesse sido completamente esquecida pela minha própria irmã. Depois de alguns minutos de conversa superficial, ela soltou a bomba: eu não vou te convidar para o casamento. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ela havia acabado de dizer. Não é como se eu estivesse super animada para ir, mas ouvir aquilo em voz alta foi doloroso. Perguntei calmamente o motivo, e foi então que ela me deu a razão mais absurda.
Rafael tem sentimentos por você. Eu não quero você lá, seria estranho. Eu tive que rir. Literalmente, dei risada. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Primeiro, Rafael não tem sentimentos por mim, e mesmo que tivesse, o que ela achava que eu iria fazer? Levantar no meio da cerimônia e declarar meu amor eterno? A situação toda era tão ridícula que não valia a pena discutir. Simplesmente desejei a ela um ótimo casamento e felicidade e desliguei. Não precisava desse drama na minha vida. E, para ser honesta, como não éramos próximas, realmente não fazia diferença para mim fazer ou não parte do grande dia dela. Eu já tinha aceitado há muito tempo que Larissa e eu vivíamos em mundos completamente diferentes. Ontem foi um dia surreal. Acho que era o jantar de ensaio dela ou algo assim, mas eu não tinha a menor intenção de me envolver. Afinal, não fui convidada para o casamento, e já tinha feito as pazes com isso. Estava seguindo meu dia normalmente quando, de repente, recebo uma ligação frenética do meu pai. Ele disse: Marina, você precisa vir ao local agora. Não me deu explicações, sem detalhes, só insistia para eu largar tudo e ir até lá. Naturalmente, fiquei confusa e perguntei o que estava acontecendo, mas ele se recusou a explicar e repetia apenas que eu precisava ir imediatamente. Naquele momento, eu não estava exatamente com muita paciência. Era a mesma família que me excluiu do casamento, que me tratou como uma estranha e me fez sentir como a vilã do pequeno drama de Larissa. Então, respondi direto: eu não vou até aí só porque você está mandando e desliguei. Mal passaram 5 minutos, e o telefone tocou de novo. Dessa vez era Larissa. Não nos falávamos desde o começo de todo esse drama com o convite, então já estava preparada para alguma nova confusão que ela fosse jogar em cima de mim. Mas o que ela disse em seguida me deixou sem reação. Jonathan, o noivo dela, havia se recusado terminantemente a se casar com ela. Era como se ele realmente tivesse cancelado o casamento porque não suportava mais a crueldade de Larissa e dos meus pais. Uau, o cara realmente teve coragem de ver através de toda aquela falsidade e ir embora. Eu estava discretamente impressionada. Mas, é claro, Larissa não estava me ligando para pedir desculpas ou algo do tipo. Ela tinha outro motivo: queria que eu aparecesse no jantar de ensaio, ou o que restou dele, e fingisse que éramos uma família feliz. O mais absurdo é que ela queria que eu mentisse e dissesse que não estava indo ao casamento porque eu mesma não quis, e não porque ela me proibiu. Basicamente, queria que eu encobrisse a situação para parecer que tudo ainda estava perfeito, mesmo com o relacionamento dela desmoronando. Eu quase ri na cara dela. Depois de tudo o que ela me fez passar, me acusando de tentar roubar o noivo, me excluindo do casamento e me tratando como lixo, agora ela queria que eu entrasse em cena para salvar o dia? A ilusão de tudo isso era absurda. Disse a ela na hora: você está fora de si se acha que vou fazer isso. Eu praticamente podia ouvir seu queixo caindo do outro lado da linha. Ela tentou argumentar, mas eu não fiquei para ouvir. Desliguei, coloquei o telefone no silencioso e fui dormir como um bebê. O cancelamento do casamento parecia uma justiça kármica. Não sei exatamente o que fez Jonathan estourar, mas tenho uma boa ideia. Larissa e meus pais sempre foram controladores, manipuladores e, para ser honesta, incrivelmente mesquinhos. Eles nunca conseguiram enxergar além dos próprios egos para perceber como as ações deles afetavam os outros. Acho que Jonathan finalmente chegou ao limite. E sinceramente, quase sinto pena dele, quase. O que realmente me incomoda é como Larissa e meus pais se voltaram para mim em busca de ajuda assim que tudo começou a dar errado. Era como se, de repente, tivessem percebido que talvez precisassem de mim, afinal. Engraçado, né? Eles não se importaram enquanto planejavam o casamento perfeito, mas, assim que o chão saiu debaixo deles, de repente me tornei importante. Pois é, obrigada, mas não. Hoje foi surreal, acordei com 7 chamadas perdidas e mais de 200 mensagens da minha família. Sim, você leu certo, mais de 100 ligações perdidas. Meu telefone praticamente explodiu assim que abri os olhos, e a ansiedade tomou conta de mim ao ver todas aquelas notificações. Não é a melhor forma de começar o dia.
A maioria das ligações era dos meus pais e de Larissa, mas eu não estava disposta a me envolver naquele caos logo de manhã. Ignorei tudo e tentei seguir com meu dia, porque, sinceramente, quem quer lidar com tanto drama antes do café? Depois, comecei a me sentir um pouco culpada e fiz a única coisa que achei que poderia lidar naquele momento: liguei para os meus avós. Eles são os únicos com quem tenho um relacionamento realmente bom, e sabia que me contariam o que estava acontecendo sem exageros. Assim que minha avó atendeu, ouvi a tensão em sua voz. Ela me contou que Larissa estava chorando sem parar desde a noite anterior. Jonathan estava decidido e cortou todo o contato com ela, recusando-se a falar ou escutar o que quer que fosse. Ele basicamente desapareceu. Larissa estava arrasada, e meus pais estavam em pânico, tentando salvar a situação a qualquer custo. Minha avó, sempre gentil, sugeriu que talvez eu pudesse entrar em contato com Jonathan para esclarecer algum possível mal-entendido. Quase ri de novo ao ouvir minha avó sugerir que eu esclarecesse qualquer mal-entendido com Jonathan. Que mal-entendido? Jonathan tomou a decisão por conta própria, e eu não tive nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, entendo a preocupação dos meus avós, e eu os amo e odeio vê-los estressados com toda essa confusão. Não vou mentir, parte de mim está completamente cansada do constante assédio da minha família. Se conversar com Jonathan tirasse todos do meu pé e interrompesse essa enxurrada de chamadas e mensagens, talvez valesse a pena. Quase uma hora depois que postei sobre tudo isso, estava tentando relaxar e limpar a mente, achando que o drama daria uma trégua se eu ignorasse as ligações e mensagens. Mas não. A campainha tocou, e ao abrir a porta, me deparei com a cena, minha família inteira ali, meus pais, Larissa e Jonathan. Sim, eles apareceram sem aviso. Não estava preparada para o que quer que fosse acontecer. Eles disseram que queriam entrar e conversar, como se fosse algum tipo de intervenção. Mas, honestamente, eu não estava disposta a deixá-los entrar no meu espaço pessoal, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Então, saí e fechei a porta atrás de mim, dizendo que, se tinham algo a dizer, podiam falar ali mesmo, na varanda. Larissa foi a primeira a falar, e imediatamente começou a me pressionar: você precisa consertar isso. Basicamente, ela me ordenou a explicar tudo para Jonathan, como se eu tivesse a responsabilidade de limpar a bagunça dela e magicamente resolver a situação. Fiquei parada por um segundo, tentando processar a audácia de Larissa. Mas então, decidi: não, eu não ia fazer isso. Não ia mentir por ela, nem distorcer a verdade para salvá-la, especialmente depois de tudo o que me fez passar. Me virei para Jonathan e contei toda a verdade. Expliquei que Larissa me acusou de tentar roubá-lo, que me baniu do casamento por acreditar que ele tinha sentimentos por mim, e que esse tipo de comportamento não era novidade. Desde que éramos crianças, minha família sempre foi marcada pela manipulação, pela culpa e hostilidade. Era tudo parte do pacote. Jonathan ficou ali em silêncio, ouvindo. Pude ver que ele estava processando o que eu disse, mas, de repente, Larissa perdeu completamente o controle e me deu um tapa, com a mão aberta, bem no rosto. Fiquei chocada, mas meu primeiro instinto foi revidar. Afinal, já aguentei as provocações dela por anos, e agora isso? Mas, antes que eu fizesse qualquer coisa, Jonathan interveio, segurando o braço de Larissa e a puxando para longe. Eles começaram a discutir em tom áspero. Eu não conseguia ouvir tudo, mas era claro que as coisas estavam prestes a piorar. Alguns minutos depois, Larissa voltou, chorando descontroladamente. Ela olhou para todos nós, para mim, para meus pais e para Jonathan, e anunciou que o noivado havia acabado oficialmente. Jonathan disse que estava encerrando tudo para sempre e que eles não deveriam mais se ver. E com isso, ele foi embora, deixando Larissa em lágrimas. Honestamente, naquele momento, senti um pouco de pena dela. Por mais que nunca tenhamos nos dado bem, e por mais que ela tenha me machucado, ninguém merece ver seu noivado terminar de forma tão brutal. Foi um momento cru e doloroso. Ao mesmo tempo, eu não podia ignorar o fato de que esse rompimento foi o resultado das próprias ações dela. Ela empurrou Jonathan ao limite, da mesma forma que tantas vezes me empurrou.
Lá estávamos nós, na minha varanda, Larissa aos soluços, Jonathan que já tinha ido embora, e meus pais, que me olhavam como se eu fosse, de alguma forma, responsável por tudo aquilo. Eu sentia o julgamento e a decepção deles, como se me culpassem pelo fato de que a vida de Larissa estava desmoronando. Era como se acreditassem que eu fosse a causa de tudo, ignorando completamente o papel de Larissa e seu comportamento que levou ao rompimento. Eu não sabia o que dizer, e sinceramente, não queria ficar ali por mais tempo. Murmurei algo sobre precisar entrar e me retirei, fechando a porta atrás de mim e deixando todos do lado de fora. Assim que fechei a porta, me sentei, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Parecia cena de novela, mas era minha vida real. Desde então, não ouvi nada dos meus pais ou de Larissa. Tenho certeza de que estão furiosos comigo, e sinceramente, não sei o que virá a seguir. Oi, pessoal. Já fazem algumas semanas desde que escrevi sobre tudo o que aconteceu, e muitos de vocês perguntaram mais sobre minha infância e por que sou tão distante da minha família há tanto tempo. Quando escrevi minha história aqui no Reddit, não entrei nesses detalhes, porque é uma história longa. Mas acho que agora é um bom momento para compartilhar um pouco mais, talvez isso também me ajude a entender melhor as coisas. Tenho transtorno de ansiedade social. Desde pequena, sempre senti que algo estava errado comigo, mas nunca tive as palavras certas para explicar. Meus pais vêm de uma geração antiga e sempre acreditaram que problemas de saúde mental eram apenas desculpas. Eles costumavam dizer coisas como você está só sendo dramática ou precisa ser mais forte. Se eu ficava visivelmente ansiosa ou tinha um ataque de pânico, eles me chamavam de fraca ou preguiçosa, como se eu escolhesse me sentir assim. Toda a minha infância pareceu um constante castigo por algo que eu não conseguia controlar. Eu não conseguia controlar a ansiedade, e as coisas não eram nada fáceis com Larissa. Ela não era apenas minha irmã mais velha, era também a filha perfeita da família, popular na escola e sempre cercada por um grande grupo de amigos que se achavam melhores do que todos. Lembro de uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, em que Larissa convidou algumas amigas para uma festa do pijama. Cometi o erro de ir até a cozinha para pegar um lanche, e assim que entrei, o grupo todo ficou em silêncio e começou a rir. Larissa olhou para mim e soltou algo como: "Ah, olha quem está aqui. Nossa pequena eremita, que nem sabe falar com as pessoas." Pode parecer uma coisa pequena, mas esse tipo de comentário era constante. Eu sempre fui o alvo das piadas dela, e isso doía muito mais porque era minha própria irmã liderando essa humilhação. Houve muitos momentos assim, onde ela zombava da minha dificuldade em socializar, e em vez de me defenderem, meus pais riam ou ignoravam, como se tudo fosse uma brincadeira inofensiva. Mas para mim, não era nada divertido, era humilhante. Quando cheguei ao ensino médio, as coisas pioraram ainda mais. Me lembro de um dia em particular em que eu tinha uma apresentação importante para a aula de inglês. Para alguém com ansiedade social, a ideia de ficar em pé na frente da turma e falar era o pior pesadelo. Não consegui dormir na noite anterior, e quando a manhã chegou, eu estava fisicamente doente de tanta ansiedade. Falei com meus pais sobre isso, mas eles basicamente me mandaram engolir o medo e ir de qualquer jeito. Acabei gaguejando durante a apresentação inteira, enquanto a turma ria. Quando cheguei em casa, estava em lágrimas, e a resposta dos meus pais foi: "É só uma apresentação. Pare de fazer drama por algo tão simples." Essa era a frase clássica deles. Na visão deles, eu sempre transformava tudo em um problema maior do que realmente era. Quando finalmente fui para a faculdade, eu já estava mentalmente exausta. Sabia que precisava de ajuda, mas minha família me fez acreditar que buscar ajuda era um sinal de fraqueza. Só quando comecei a ver o conselheiro do campus percebi que tudo o que eu sentia não estava apenas na minha cabeça. O conselheiro me ouviu, realmente me ouviu, e pela primeira vez, senti que alguém entendia o que eu estava passando. Ela recomendou que eu procurasse um psiquiatra para obter um diagnóstico adequado, e honestamente, receber esse diagnóstico foi um grande alívio. Saber que o que eu sentia tinha um nome, transtorno de ansiedade social, mudou tudo. Significava que eu não era apenas dramática ou que procurava atenção, como minha família sempre alegava. Depois de ver o psiquiatra,
comecei a fazer terapia. Aos poucos, mas de maneira consistente, as coisas começaram a melhorar. Aprendi técnicas para lidar com crises de pânico, a comunicar minhas necessidades sem sentir vergonha e, o mais importante, a estabelecer limites com pessoas que não respeitavam meu espaço. Foi nesse momento que realmente comecei a me afastar da minha família. Percebi que estar perto deles desencadeava minha ansiedade, e eu precisava de espaço para me curar. Então, parei de ir para casa por qualquer motivo pequeno, deixei de atender todas as ligações e mensagens, e comecei a escolher a mim mesma. Pela primeira vez, senti que tinha algum controle sobre minha vida. Mas, é claro, minha família não via dessa forma. Para eles, eu estava os abandonando, sendo egoísta e ingrata. Eles nunca me perguntaram por que eu havia me distanciado ou se eu estava bem. Em vez disso, só me acusavam de ser distante e dramática, como sempre. E Larissa, claro, continuou a ser. Larissa. Sempre que eu voltava para casa para férias ou aniversários, ela fazia comentários sarcásticos sobre como eu me achava boa demais para a família agora ou como era dramática por não visitar com mais frequência. Até hoje, minha relação com a família continua tensa. Embora eu os mantenha à distância, toda vez que tento deixá-los se aproximarem, acabo me machucando de novo. Meus pais ainda não aceitam que minha ansiedade é real, e Larissa, bem, ela ainda é a mesma de sempre. Mesmo depois de todos esses anos, ela não mudou. Se algo ficou claro com todo o desastre envolvendo Jonathan, é que ela não amadureceu nem aprendeu nada. Larissa continua presa nos mesmos padrões destrutivos, e não vou me deixar ser sugada para isso novamente. Esse é um pouco do contexto sobre o porquê de eu ter me mantido distante da minha família. Não é fácil, e parte de mim gostaria que as coisas fossem diferentes, mas aprendi a priorizar meu próprio bem-estar. E honestamente, essa tem sido a melhor decisão que já tomei. Olá a todos! Já fez um mês desde a briga com minha irmã e meus pais, e finalmente tenho algumas atualizações. Para começar, minha irmã Larissa decidiu canalizar toda a sua raiva em mim, e foi uma verdadeira montanha-russa. Não só vazou meu número para várias pessoas, o que resultou em mensagens infinitas de gente que eu não queria ouvir, mas ela levou tudo a outro nível, jogando ovos na minha casa algumas vezes. Sério, quem faz isso? É um incômodo, e não consigo descrever o quanto é frustrante limpar ovos da varanda e da entrada da garagem. Quero dizer, somos adultos aqui. No começo, tentei ignorar, mas depois da segunda vez, já estava farta. Tentei falar com meus pais para que me apoiassem, imaginando que eles interviriam e conversariam com Larissa, mas, quando liguei, só disseram que era coisa entre irmãs e que eu estava exagerando, como se fosse uma rivalidade boba de irmãos. Para mim, isso já tinha passado dos limites e era vandalismo. Eu esperava que eles intercedessem, mas parece que preferem ficar de fora e fingir que está tudo bem. Ao perceber que estava sozinha, decidi tomar uma posição. Liguei diretamente para Larissa e disse que, se fizesse isso de novo, eu registraria uma queixa policial. Porque, sendo realista, isso é vandalismo e poderia lhe causar problemas. Parecia que minhas palavras a atingiram, e sua reação foi previsível. Ela começou a gritar, me chamando de um monte de nomes e dizendo como eu estava sendo dramática. Será que ela se escuta? Ela age como se pudesse fazer o que quisesse e eu devesse simplesmente aceitar. Desliguei sentindo uma mistura de alívio e frustração. Lidar com ela é exaustivo, mas pelo menos consegui colocar meu ponto de vista. Para minha surpresa, desde então, ela não me incomodou mais. Não sei se é porque tem medo da polícia ou porque está ocupada planejando seu próximo movimento. De qualquer forma, vou seguir em frente e ficar de olho, esperando o próximo capítulo nessa saga de relacionamentos complicados. Com o tempo, aprendi que distância não significa ausência de amor próprio e paz. Mesmo longe da minha família, encontrei o que realmente buscava, um espaço onde me sinto bem e onde minhas conquistas são valorizadas. Fiz amigos que me aceitam pelo que sou, e cada dia que passa me sinto mais forte, sabendo que posso traçar meu próprio caminho, livre do julgamento e das expectativas alheias. Com terapia,
apoio dos que realmente se importam e minha própria coragem, recuperei a alegria de viver e a tranquilidade que tanto me faltavam. Hoje, olho para o futuro com esperança e agradeço por ter dado a mim mesma a chance de recomeçar. É impressionante e triste que nos dias de hoje, ainda existam pessoas como a família da autora desta história, que não levam a sério problemas emocionais. A forma honesta e detalhada com que a autora compartilha sua jornada nos faz sentir sua dor e coragem. Em vez de oferecer apoio, sua família optou por minimizar seus sentimentos, deixando-a isolada e incompreendida justamente nos momentos em que mais precisava de acolhimento e compreensão. Meu conselho à autora desta história é que siga firme no seu caminho de autocuidado. Você foi corajosa ao se afastar para priorizar sua saúde e merece pessoas que realmente a respeitem e valorizem. Continue buscando uma rede de apoio verdadeira. Você merece paz e compreensão. E você, o que achou da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!